Você já percebeu como, em certos momentos, o coração parece carregar um peso silencioso? É como se o amanhã viesse envolto em sombras, trazendo perguntas sem respostas. A verdade é que vivemos em um mundo em constante mudança. As notícias, os problemas, as responsabilidades, tudo parece instável. E diante disso, é natural sentir-se perdido, sem saber qual direção seguir. Mas a palavra de Deus nos lembra de uma verdade poderosa. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara que conhece os planos que tem para nós, plano de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa não apenas consola, mas também nos chama a descansar no cuidado de Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar o que está adiante. Quando entregamos o amanhã nas mãos do Senhor, descobrimos que não precisamos controlar tudo. A esperança se torna a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida, trazendo calma ao coração e confiança para seguir. Muitas vezes olhamos para o amanhã com medo, imaginando cenários que talvez nunca aconteçam. A ansiedade tenta roubar a paz, fazendo-nos acreditar que não teremos forças para enfrentar o que está por vir. Mas a Bíblia nos ensina que a esperança em Deus não é uma ilusão, é uma força viva que nos renova a cada dia. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, declara: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa revela que a esperança não é apenas esperar passivamente, mas confiar ativamente em que Deus está trabalhando a nosso favor, mesmo quando não vemos. A esperança é como uma chama que mantém aceso o coração, lembrando-nos de que não estamos sozinhos. Ela nos dá coragem para enfrentar o desconhecido e fé para acreditar que o amanhã, nas mãos de Deus, pode ser melhor do que imaginamos. Há uma paz que o mundo não dá, e essa é a paz que vem de Deus. Nem sempre ela se manifesta como silêncio absoluto ao redor. Muitas vezes acontece no meio do barulho, enquanto as circunstâncias ainda são incertas. É uma paz que atravessa a tempestade sem se confundir com ela, porque não nasce das condições externas, mas a certeza de que aquele que nos sustenta é maior do que qualquer medo. Essa distinção é vital. A paz mundial cai e sobe com os ventos. A paz de Deus permanece porque descansa na fidelidade de sua presença. Quando a Escritura fala da paz que guarda o coração e a mente, ela revela que essa tranquilidade é fruto de uma aliança, de promessas que não falham. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, aprendemos que, quando entregamos a Deus nossas preocupações em oração e ação de graças, a paz dele guarda o nosso coração. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus nos deixa sua paz, uma paz diferente da que o mundo oferece. Essas palavras não são apenas consolo emocional, são instruções práticas para o viver transformado, levar a ansiedade a Deus e cultivar um coração grato. A esperança é o caminho pelo qual essa paz nos alcança. Esperar no Senhor não é fingir que nada está errado, é, com os olhos abertos, escolher depositar o futuro nas mãos de quem tudo vê. Isso muda a narrativa dentro de nós. Onde antes havia um roteiro de medo e catástrofe, a esperança escreve um enredo de fidelidade. Se Deus esteve comigo ontem, Ele pode preparar o meu caminho amanhã. Esse movimento interior transforma as imagens que alimentam nossa ansiedade. Em vez de imaginar o pior, começamos a imaginar o Deus que cuida, que sustenta e que age em favor dos seus. Como essa paz se manifesta na prática? Não é misticismo, é disciplina de fé. Alguns caminhos concretos. Item nomear e entregar. Traga, com honestidade, as preocupações ao Senhor. Dizer os nomes dos medos tira deles o poder de vaguear na escuridão. Coloque palavras sobre cada angústia e entregue-a conscientemente, como quem confia um filho aos braços do Pai. Item ancorar a mente nas promessas. Escolha versículos que falem da fidelidade de Deus e repita-os ao longo do dia. Memória bíblica não é obrigação, é socorro. Quando a mente se perde em cenário de sofrimento, uma promessa lembrada atua como corda que puxa o coração de volta ao porto. Item ritmos de presença. Pequenos rituais. 5 minutos de silêncio ao acordar, uma respiração intencional atrelada a uma verdade bíblica, um momento de gratidão ao final do dia, educam o corpo e a alma a reconhecer a paz. Respire devagar, repita internamente uma frase como Deus cuida de mim e deixe o corpo assimilar a verdade antes que o pensamento volte a correr. Item compartilhar o peso.
A comunidade cristã foi feita para sustentar uns aos outros. Contar sua luta a alguém que ora com você e que lembra de promessas bíblicas transforma o isolamento em apoio. Testemunhos de fé passado alimentam a esperança presente. Imagine a esperança como a raiz de uma árvore e a paz como o fruto. Quando a raiz se aprofunda no solo da promessa de Deus, o fruto aparece mesmo quando o vento sacode as folhas. Não é uma paz passiva, é paz que fortalece, que dá clareza para decisões, que permite amar e servir apesar do medo. Por fim, há uma calma que não elimina o trabalho. Ela nos dá força para agir com sabedoria e ternura. A paz que excede o entendimento não nos dispensa do cuidado humano nem da responsabilidade. Antes, nos dá a serenidade para agir sem pânico, para ouvir e para esperar com firmeza. Ela nos lembra que cada passo, mesmo pequeno, pode ser guiado por confiança e não pela pressa do pavor. A esperança não floresce por acaso. Ela é cultivada como uma semente que precisa de cuidado diário. Assim como ninguém planta e espera fruto imediato, também não podemos esperar que a confiança em Deus se torne sólida sem o exercício contínuo de fé. A vida espiritual é construída na repetição fiel dos pequenos passos, e é nesses detalhes que o coração aprende a descansar no Senhor. O salmista nos lembra em Salmos capítulo 1, versículos 2 e 3, que o justo é como árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo e cuja folha não murcha, porque medita na lei do Senhor de dia e de noite. Isso nos mostra que o segredo não está apenas em momentos esporádicos de oração, mas em criar ritmos de intimidade com Deus que sustentam nossa alma ao longo do dia. Uma prática poderosa é começar e terminar o dia reconhecendo a presença de Deus. Ao acordar, reserve alguns instantes para declarar uma promessa bíblica sobre sua vida. Pode ser algo simples, como o Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essas palavras, ditas logo pela manhã, alinham o coração para que enfrente o dia não a partir do medo, mas da confiança. À noite, antes de dormir, pratique a entrega. Fale para Deus que pesou durante o dia. Agradeça pelas vitórias, mesmo as pequenas, e confie em suas mãos aquilo que você não pode controlar. Essa disciplina simples impede que as ansiedades se acumulem em silêncio e ensina a alma a descansar verdadeiramente. Outro hábito transformador é a gratidão diária. Quando escolhemos ver as bênçãos em meio às dificuldades, fortalecemos a esperança. Paulo nos lembra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, "Em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." A gratidão muda o foco daquilo que falta para aquilo que Deus já fez, e isso reaquece a chama da confiança no amanhã. A verdadeira esperança não é apenas um refúgio pessoal. Ela se expande, alcança e transforma os que estão ao nosso redor. Quando alguém decide permanecer firme em Deus mesmo diante de incertezas, sua vida se torna um testemunho silencioso e poderoso. É como uma vela acesa em meio à escuridão. Sua luz não dissipa toda a noite, mas é suficiente para mostrar que não estamos sozinhos. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 14, "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte." Essa luz não é apenas alegria aparente, mas a firmeza de quem confia em Deus mesmo nas tempestades. Pessoas ao nosso redor percebem quando caminhamos com serenidade e fé, mesmo quando a vida não está fácil. Isso desperta nelas uma pergunta: o que sustenta essa paz? E então, nossa vida se torna um convite para que outros também experimentem a fidelidade do Senhor. Paulo escreve em Romanos capítulo 15, versículo 13, "Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo." Aqui vemos que a esperança não é fruto apenas de disciplina pessoal, mas da ação do Espírito Santo em nós. Quanto mais nos abrimos à presença de Deus, mais a esperança transborda, e esse transbordar se manifesta em palavras, em atitudes e até mesmo em silêncios que comunicam confiança. Por isso, cada vez que você escolhe esperar no Senhor em vez de ceder ao medo, você não está apenas fortalecendo a si mesmo, mas também sendo canal de encorajamento para alguém. Sua esperança pode ser o alívio no coração de uma pessoa que está à beira de desistir. Muitas vezes, o medo do amanhã nasce porque olhamos para frente com os olhos do passado. Experiências de dor, fracasso ou perda nos fazem acreditar que o futuro será apenas uma repetição das mesmas feridas. Mas a esperança em Deus quebra esse ciclo. Ela nos ensina a olhar para frente não com a lente do trauma,
mas com a visão da promessa. O profeta Jeremias, em meio ao exílio e à dor do povo, ouviu do Senhor: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Jeremias capítulo 31, versículo 17. Essas palavras foram dadas em um tempo de luto e desesperança, e ainda assim Deus ousou declarar que havia um amanhã preparado por suas mãos. Essa é a marca da esperança divina. Ela não nega a realidade, mas afirma que existe algo maior do que a dor presente. Quando cultivamos essa esperança, o amanhã deixa de ser um fardo e passa a ser uma oportunidade. Cada novo dia se torna um espaço para que Deus revele sua bondade. A esperança abre caminho para a coragem, para a disposição de tentar novamente, para a ousadia de recomeçar. Ela nos lembra de que o futuro não está solto, mas seguro nas mãos daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Assim, não caminhamos com passos incertos, mas com confiança. Mesmo que não saibamos o que o amanhã trará, sabemos quem estará lá conosco. E isso muda tudo. A escuridão do futuro se enche de luz, porque carregamos a certeza de que Deus já está à frente, preparando o caminho. Hoje aprendemos que a esperança não é apenas um sentimento passageiro, é uma força viva, capaz de sustentar nosso coração, iluminar nosso caminho e transformar o futuro. Ela nos dá a paz que vai além das circunstâncias, nos ensina a confiar em Deus diariamente e ainda nos torna luz para aqueles ao nosso redor. A esperança nos lembra que, mesmo quando o amanhã parece incerto, Deus já está lá, preparando cada detalhe e guiando cada passo. Agora, entreguemos tudo nas mãos do Senhor, com fé e confiança. Senhor Deus, fonte de toda esperança e paz, venha-te neste momento com o coração aberto. Reconheço minhas ansiedades, meus medos e minhas incertezas sobre o futuro, mas eu escolho, Senhor, confiar em teu amor e em tua fidelidade. Ensina-me a esperar em ti, a descansar na tua presença e a caminhar com coragem, mesmo quando não consigo ver o caminho completo. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde meu coração e minha mente. Que a esperança se fortaleça dentro de mim, tornando-me firme, confiante e cheio de alegria, independentemente das circunstâncias. Senhor, faz de mim um canal de luz, para que minha confiança te inspire outros a também colocarem suas vidas em tuas mãos. Renova minhas forças, fortalece minha fé e guia meus passos a cada dia. Que eu possa olhar para o amanhã com olhos de esperança, sabendo que tudo está seguro em tuas mãos. Eu confio em ti, Senhor, e entrego meu futuro ao teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe para abençoar alguém hoje.